Oi, pessoal. Visando uma melhora na qualidade para vocês, a partir de hoje eu serei o novo narrador do canal. E no caso de hoje, vou compartilhar uma história repugnante. Você tem que concordar que a morte pode, às vezes, estar ao virar da esquina, que ninguém pode prever onde esse encontro acontecerá, seja em um lar acolhedor, ou em uma rua escura e deserta, ou até mesmo algo que muitos consideram improvável, durante um jantar em família. No entanto, sempre há exceções para cada história. A narrativa de Kenny Ong é exatamente uma dessas exceções. Você pode se questionar, isso é realmente possível? Como um simples jantar em família pode terminar em um assassinato brutal que chocaria toda a Malásia e levaria as autoridades locais a revisarem a legislação existente? Vamos analisar este caso. Quem é a vítima da história? Kenny Ong Lay Kian veio ao mundo em 18 de julho de 1974, na cidade de Ipoh, na Malásia, em uma família numerosa. Apesar de Ipoh ser um local turístico agradável, Kenny sonhava com algo mais: um emprego valorizado, viagens e uma vida confortável. Porém, é claro, ela sabia que teria que trabalhar duro para alcançar os seus sonhos. Primeiramente, Kenny se destacou na escola durante o ensino médio, conquistando prêmios e medalhas durante seu período como estudante, e depois partiu para a Universidade do Havaí, onde obteve um diploma em economia. Isso foi apenas o começo, e ela sabia que precisava continuar evoluindo. Assim, já independente, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde conseguiu emprego em uma agência de publicidade. A Cidade dos Sonhos proporcionou a Kenny a oportunidade de se realizar profissionalmente na área. Foi lá, em 2001, que ela conheceu Brandon Ong, que, assim como seu pai, nasceu em Singapura, mas deixou o país com a família ainda criança e, portanto, era considerado um cidadão americano legítimo possuindo um green card. Kenny e Brandon não demoraram muito para se casar e se estabelecer na cidade de San Diego, que era vizinha de Los Angeles. Drama familiar. De maneira surpreendente, apenas 2 anos após o início de sua vida matrimonial, ocorreu um triste imprevisto. O pai de Kenny adoeceu de câncer de fígado. Com o pai prestes a passar por uma cirurgia delicada na Malásia, Kenny rapidamente fez suas malas e, em 1º de junho, deixou seu marido nos Estados Unidos e partiu para cuidar do pai. Felizmente, a operação foi um sucesso, e os médicos garantiram que Bijeng, como era conhecido o pai de Kenny, teria uma longa vida pela frente e com certeza teria a oportunidade de conhecer os seus futuros netos. Kenny respirou aliviada, sabendo que seu pai estava bem e saudável e que agora poderia voltar para seu amado marido e para seu trabalho favorito sem maiores preocupações em seu país natal. Comemoração e sumiço. Antes de pegar o voo para Los Angeles, Kenny convidou sua numerosa família para um jantar de despedida em seu restaurante preferido, o Monde, onde costumavam ir nas férias quando Kenny ainda morava com seus pais. Durante o jantar, a mãe de Kenny de repente não se sentiu bem, e sua filha, que era muito atenciosa, ofereceu-se para levá-la para casa. Quando chegou no guichê para pagar o estacionamento, ela procurou o ticket na bolsa, porém, não o encontrou. Então ela se lembrou que havia esquecido o ticket no interior do carro. Sendo assim, Kenny pediu às suas irmãs para cuidarem de sua mãe e correu para onde o carro estava estacionado. No entanto, ela demorou muito tempo para voltar, deixando sua mãe e irmãs preocupadas, até que elas decidiram ir até o carro de Kenny para verificar se algo havia acontecido. Porém, ao chegar lá, o veículo não estava mais no local e nem Kenny. Ademais, uma das irmãs começou a ligar para o celular de Kenny Ong. Mas a ligação ia direto para a caixa postal, como se acusasse que o celular estivesse desligado, o que alarmou ainda mais a família da mulher. Seus familiares a conheciam bem. Ela não iria simplesmente desaparecer. E mesmo que algo urgente tivesse acontecido, ela certamente ligaria e avisaria a família. Mas o que poderia ter ocorrido em um estacionamento fechado a apenas 300 metros de distância de seus familiares? O pai de Kenny foi até os seguranças e pediu para mostrarem as imagens das câmeras de vigilância. No início, não havia nada de estranho. Sua filha estava caminhando em direção ao carro, verificando seus bolsos, olhando na bolsa por suas chaves, mas então eles notaram que atrás da mulher havia um estranho a seguindo. Assim como Kenny, ele estava desacelerando e acelerando, espelhando o ritmo da moça.
De outra câmera, os guardas, juntamente com o preocupado pai, assistiram ao carro de Kenny deixando o estacionamento. Mas ao volante estava um homem, muito provavelmente o que a seguia no estacionamento. No entanto, estranhamente, Kenny estava sentada no banco do passageiro normalmente. Tudo isso parecia um sequestro, e a família imediatamente ligou para a polícia. Deve-se dar crédito à polícia malaia, que começou a busca pela mulher desaparecida imediatamente após receber as informações sobre o carro roubado e, em questão de horas, um dos patrulheiros rodoviários avistou um carro na estrada que correspondia à descrição. Para não assustar o possível infrator, e naquele momento, por não ter a certeza absoluta se era um sequestro ou não, a patrulha policial parou o carro para verificar os documentos do condutor do veículo. O carro parou, o motorista estava visivelmente nervoso, mas ainda com um sorriso. Entregou ao policial sua carteira de motorista e Kenny, que estava sentada ao lado dele, tentou dar alguns sinais ao policial, mas ele estava verificando os documentos do motorista e, infelizmente, não percebeu os sinais dados pela vítima. Mas o sequestrador notou que a mulher tentava alertar a polícia e pisou fundo no acelerador e fugiu do carro da patrulha. A polícia tentou perseguir o automóvel e até abriu fogo contra o mesmo, mas acabou por perder o veículo de vista, possibilitando a fuga do criminoso. No entanto, eles acabaram ficando com os documentos pessoais do captor, que respondia por Ahmad Najib, de 27 anos. Quem era Ahmad? Ahmad Najib bin Aris nasceu no ano de 1976 e cresceu em Muar, na Malásia, sendo o segundo de 4 irmãos. Ahmad Najib estudou até o 3º ano do ensino secundário antes de abandonar os estudos, não continuando os últimos 2 anos do ensino secundário na Malásia, que dura 5 anos, porque precisava trabalhar para sustentar sua família. Em 1998, ele saiu de Muar e se dirigiu para a cidade de Kuala Lumpur. Mais tarde, Ahmad Najib se casou e teve 2 filhos. Segundo pessoas que o conheciam, Ahmad era um homem de bom caráter e responsável em seu trabalho. Desenrolar do caso. Depois de um tempo, descobriu-se que os tiros disparados contra o carro não foram em vão. Um jovem se aproximou da polícia e contou uma história estranha. Ele disse que durante o jantar, em um café na beira da estrada, um desconhecido se aproximou dele e disse que estava indo de férias com sua esposa, mas na estrada ele furou um pneu e agora não podiam continuar. O jovem decidiu ajudar o estranho. Eles saíram, ele pegou um macaco no porta-malas e deu ao viajante. Mas ele notou marcas de bala no carro e no banco da frente viu uma mulher assustada, dificilmente parecendo uma esposa indo para uma viagem despreocupada com seu amado marido. O suposto marido não trocou o pneu, apenas mexeu no macaco por um tempo, resmungou e devolveu. A polícia percebeu imediatamente que era Kenny e seu sequestrador, Ahmad. No entanto, aquela foi a última vez que Kenny foi vista viva. O inevitável fim. Kenny Ong, ou melhor, seu corpo, só seria encontrado 3 dias depois em um bueiro perto de um local de construção, quase carbonizado. Conforme a autópsia revelou, a mulher foi primeiramente golpeada várias vezes no estômago e depois estrangulada. Também próximo ao local da construção, foi encontrado o carro de Kenny, com um pneu perfurado, ou melhor, baleado, e com manchas de sangue no banco de trás. A polícia, que possuía os documentos do assassino, por algum motivo decidiu ir até o endereço onde Ahmad residia, apenas após a descoberta do corpo. O impressionante nesta história é que o assassino estava em casa, levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse roubado o veículo de outra pessoa, como se não tivesse sequestrado uma mulher que estava apenas visitando seu pai durante sua doença para o auxiliar, e, por fim, como se não tivesse fugido da polícia. O funeral de Kenny Ong foi realizado na Igreja de São Francisco Xavier em 27 de junho de 2003. Mais de 500 pessoas compareceram ao funeral para oferecer suas condolências, incluindo alguns políticos. Familiares e amigos de Ong também estiveram presentes no velório. Prisão e julgamento. Mais tarde, após a prisão de Ahmad, testes forenses comprovaram que, além do sangue de Kenny, o próprio DNA de Ahmad estava no carro. É importante salientar que, na Malásia, assassinatos, especialmente os tão brutais, são extremamente raros. Apesar de confessar o crime, Ahmad Najib se declarou inocente, alegando que foi forçado, torturado e coagido pela polícia a fazer a confissão. Mohamed Hanif,
também tentou contestar a validade da confissão. Em contestação, o magistrado que estava presente quando Ahmad Najib foi acusado pela primeira vez testemunhou que Ahmad Najib parecia relaxado e não tinha lesões físicas, e havia voluntariamente feito a confissão, que ele aceitou na audiência preliminar. Após um julgamento de 10 dias, o juiz do Tribunal Superior admitiu a confissão como prova. Além da confissão, as provas forenses e o laudo químico também ligaram Ahmad Najib ao crime. Especialmente as roupas que ele usava no momento do sequestro tinham alguns vestígios do DNA de Ong. O ponto é que, de acordo com o Código Penal, um assassino será condenado com a maior pena possível, não apenas prisão perpétua, mas a pena de morte. Não está claro o que Ahmad esperava, sabendo que a polícia possuía todos os dados sobre ele, mas ele confessou tudo e até decidiu ajudar na investigação, contando com o fato de que isso o salvaria da morte. Ele afirmou que, naquela noite no estacionamento, estava procurando por outra mulher, mas se enganou e percebeu apenas quando estava no carro com Kenny. Segundo ele, eles até riram juntos da situação e depois ele tentou ter relações sexuais com ela. E mais uma vez, segundo ele, Kenny não se opôs, e as marcas de estrangulamento em seu pescoço eram apenas parte de uma fantasia sexual da mulher, o que resultou em sua morte. Aterrorizado, Ahmad decidiu se livrar do corpo e incendiar Kenny. Essa história foi fabricada do começo ao fim pelos advogados de Ahmad, porque, em um caso assim, ele seria acusado apenas de abuso do falecido ou, no máximo, de homicídio culposo, considerando que Kenny havia pedido para ser estrangulada durante o encontro íntimo. Na defesa, o advogado do criminoso, Mohammed Hanif, procurou provar que Ahmad Najib não poderia ser o assassino e questionou algumas partes do caso da acusação. Ele questionou o motivo de Ong não se arriscar a escapar do carro quando Ahmad Najib estava ocupado tentando substituir o pneu, e dado que ela tinha uma faixa preta em artes marciais, não seria impossível para ela escapar das garras de Ahmad Najib, o que levou algumas pessoas a suspeitar do motivo. Por essa teoria, alguns dos especialistas ouvidos sobre o caso rebateram as afirmações do advogado, falando que era mais fácil falar do que fazer, e que nenhuma culpa deveria ser colocada na vítima por sua falha em escapar. Na opinião deles, não era possível que Ong conseguisse escapar, já que ela não tinha ideia de onde estava e eram 2 horas da manhã. Outro dos especialistas, em resposta à teoria do advogado, disse que a imaginação e a realidade são diferentes quando se trata de tal situação em que Ong estava. O advogado de defesa até trouxe uma teoria de que outras pessoas poderiam ser responsáveis pelo assassinato e abuso, citando as finanças da família de Ong e o sumiço do anel que Ong usava na época de seu desaparecimento. Os pneus cheios de cimento eram pesados, perguntou o advogado. Seria preciso força para movê-los, ao que o policial admitiu, mas se recusou a concordar com o advogado na tribuna de que mais de uma pessoa poderia estar envolvida. Além disso, Mohammed Hanif tentou minar a dignidade da vítima, dizendo que Ong poderia ter consentido em ter relações com Ahmad Najib, e o movimento do qual Ahmad Najib amarrou o pano em torno do pescoço de Ong foi parte do ato realizado por alguns casais, tendo como consequência uma fatalidade, mas que teria ocorrido de maneira consensual. Quando ele colocou essa teoria para o patologista forense, Dr. Kasinathan Nadesan, ele disse que não poderia escapar completamente dessa possibilidade, mas alegou que tal ato geralmente não ocorre em um carro, não na beira da estrada, mas em lugares longe dos olhares do público. Kasinathan já havia testemunhado que o falecimento foi causado por estrangulamento e chegou a dizer que não poderia descartar que a causa foi possivelmente devido ao sangramento maciço causado por uma arma cortante. O patologista também testemunhou anteriormente que a única área não carbonizada pelo fogo era a pele sob a ligadura amarrada ao redor do pescoço de Ong, o que demonstrava o quão brutalmente apertado o pano estava amarrado ao redor do pescoço. Eles consideraram que as tentativas da defesa de mostrar que outra pessoa cometeu o crime ao se passar por Ahmad Najib não faziam nenhum sentido. O que aconteceu naquela noite? Toda a farsa foi exposta porque a investigação tinha uma perspectiva diferente e mais confiável, confirmada pelo exame de autópsia. Ahmad avistou uma mulher solitária no estacionamento do restaurante Monde e a seguiu. Quando Kenny abriu seu carro, ele a ameaçou com uma faca e ordenou que ela se sentasse no banco do passageiro e acabou por assumir o volante do veículo.
Após o encontro com os policiais e uma tentativa frustrada de trocar o pneu furado, ele levou o carro para um local deserto, colocou a aterrorizada Kenny no banco de trás e a violentou várias vezes. Kenny tentou resistir, o que resultou em múltiplos golpes de faca no estômago e, posteriormente, estrangulamento com um pano de tecido, do mesmo tipo que é usado para limpar as janelas de aviões. Depois do abuso, Ahmad levou o corpo já sem vida para fora e o jogou no primeiro bueiro que encontrou, cobrindo-o com 2 pneus grandes contendo cimento para que não fosse descoberto. O carro foi abandonado em uma loja próxima. O assassino, então, fugiu em um táxi. Depois disso, no dia seguinte, Ahmad Najib comprou gasolina para queimar o corpo. Ele voltou para o buraco, derramou o líquido e incendiou o cadáver. Além disso, o motorista de uma van, Azizan Ismail, presenciou no canteiro de obras um carro com uma mulher de topless, que no caso seria Kenny Ong, deitada no banco de trás, mas os confundiu com um casal de amantes. Instantes depois, ele teria visto o veículo mais uma vez, quando o criminoso estava, sem o completo conhecimento e entendimento da testemunha, abusando e matando sua vítima. Azizan também roubou o celular de Kenny do carro e o vendeu. A polícia inicialmente prendeu ele e seus 2 amigos como suspeitos depois que eles rastrearam o telefone dos 3 durante as investigações, mas depois os liberou após a prisão de Ahmad Najib. Azizan se tornaria uma das 69 testemunhas que vieram depor no julgamento do assassinato de Ahmad Najib bin Aris, de 27 anos. Além disso, como posteriormente se descobriu, Ahmad tinha 4 casos de abuso contra mulheres que, felizmente, não resultaram em morte, mas ainda assim, temendo por suas vidas, as vítimas não registraram queixa na polícia. Sentença do criminoso. Em 23 de fevereiro de 2005, vários anos após o crime, e após um julgamento que durou 52 dias, o tribunal finalmente sentenciou o assassino. O juiz disse que as provas contra Ahmad Najib eram avassaladoras, e a acusação provou que Ahmad Najib realmente assassinou e abusou de Kenny Ong. Consequentemente, pelo assassinato de Kenny, Ahmad Najib foi condenado à morte. Além disso, por abusar da mulher, o juiz da Suprema Corte condenou Najib a 20 anos de prisão, a pena máxima sob a lei malaia por abuso, além de 10 golpes de chibata. Após a condenação, Ahmad Najib disse aos repórteres que aceitou a decisão do tribunal, mas indicou que iria recorrer da condenação e da sentença. O resultado do julgamento também trouxe algum fechamento para os entes queridos e conhecidos enlutados de Ong, que foram afetados pelas muitas teorias da conspiração infundadas em relação à morte de Kenny. Recursos e execução. Depois que o Tribunal Superior o condenou à morte, Ahmad Najib entrou com um recurso contra sua condenação e sentença. Mas em 5 de março de 2007, o Tribunal de Apelação da Malásia rejeitou o recurso, confirmando a condenação e sentença com base nas provas forenses contra Ahmad, embora tenham rejeitado a admissibilidade da confissão devido à possibilidade de a polícia ter pressionado Ahmad Najib a confessar. Mais tarde, Najib apelou para o Tribunal Federal da Malásia, que era a mais alta corte do país, e o recurso foi ouvido perante um banco de 5 pessoas, composto pelo juiz-chefe da Malásia e 4 juízes do Tribunal Federal. Mas o Tribunal Federal também rejeitou seu recurso em março de 2009, que efetivamente sacramentou a pena de morte de Ahmad Najib. O criminoso posteriormente apelou por misericórdia do sultão de Selangor para comutar sua sentença de morte para prisão perpétua, mas o pedido de perdão foi rejeitado. Em 23 de setembro de 2016, mais de 13 anos após o assassinato de Kenny Ong, Ahmad Najib bin Aris, de 40 anos, foi executado por enforcamento na prisão de Kajang. Seu corpo foi devolvido à sua família e mais tarde sepultado no cemitério muçulmano Sungai Kantan, em Kajang. O advogado de Ahmad Najib o descreveu como um pão muçulmano, enquanto estava no corredor da morte. E os agentes penitenciários disseram que Ahmad Najib muitas vezes levou outros detentos em oração e os ensinou sobre religião. O advogado acrescentou que ele era uma pessoa melhor do que muitas pessoas do lado de fora, pelo menos durante o tempo de sua prisão antes de sua execução. Esse caso foi bastante comentado na Malásia. Os moradores ficaram assustados, não tanto pela brutalidade do assassinato em si, e pela aparente crença vazia de Ahmad em sua impunidade,
mas pelo fato de que não é tão difícil sequestrar alguém em um shopping lotado, mesmo em um estacionamento. Para evitar que isso acontecesse novamente, as autoridades da Malásia começaram a instalar o máximo possível de câmeras de segurança em todo o país. Aumentaram o número de seguranças em centros comerciais e até criaram espaços de estacionamento exclusivos para mulheres. E em toda essa situação, é muito triste que, para tomar tais medidas, tenha sido necessário sacrificar a vida de uma mulher inocente que voou para visitar seu pai por 2 semanas. Algum tempo após a conclusão do caso, um documentário criminal foi feito para encenar o caso de Kenny Ong, e também narra os fatos do caso e o processo judicial contra o assassino de Ong, Ahmad Najib. A família de Ong, conhecidos e os policiais e representantes legais associados ao caso apareceram na tela para serem entrevistados. Liz Porter, uma escritora de crimes da Austrália, escreveu um livro intitulado Crime Scene Asia, When Forensic Evidence Becomes the Silent Witness, que traduzindo seria Cena de crime na Ásia, quando a evidência forense se torna uma testemunha silenciosa. O livro era todo sobre os casos de assassinato da vida real da Ásia, que foram resolvidos através de provas forenses. Esses casos registrados vieram de países asiáticos como Singapura, Malásia e Hong Kong, entre outros. O caso de Kenny Ong foi um dos 16 casos de assassinato da Ásia que Porter incluiu em seu livro. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.